Vida e Saúde já voltou e a gente vai com tudo nesse assunto tão necessário. Eu tenho certeza que nós vamos aprender juntos, eu e você. E você sabia que a recomendação da Organização Mundial de Saúde, a OMS, é que apenas 10% dos alimentos consumidos por dia venham do açúcar? Olha que interessante e um dado válido aí para a gente pensar, né? Na realidade, o nosso consumo costuma ser bem diferente disso. O brasileiro, para vocês terem noção, é o quarto maior consumidor de açúcar no mundo. Quais são os riscos desse consumo excessivo para a nossa saúde? A gente conversa agora com a doutora Abigail Balloni, médica do estilo de vida, que vai nos ajudar a entender se o açúcar é realmente um vilão. Doutora Abigail, obrigada pela sua participação aqui no Vida e Saúde hoje. E esse assunto é muito necessário, a gente precisa entender bem para fazer as mudanças necessárias. Que quando a gente conscientiza, a gente liga aquela chavinha aqui para a gente ter força para fazer a mudança. Bem-vinda ao Vida e Saúde. Obrigada, Teru. Um prazer estar ali com vocês de novo. E a distância mais presentes, né? Com certeza. Agora é o seguinte, a gente foi perguntar para os nossos amigos internautas com que frequência eles consomem doces. Vamos descobrir algumas das respostas. Que tal um docinho para dar aquela adoçadinha na vida? Bom, tem gente que não vive sem doce e nós queremos saber se você é desse time. É claro que os nossos amigos deixaram seus comentários nas redes sociais. Vamos lá descobrir o que eles acham? Bom, a Juju diz que sofre com a compulsão por doces. Ela diz o seguinte: eu como todos os dias, quase toda hora. Sei que isso me prejudica, mas não consigo parar. Teve um dia que até consegui, mas no final fiquei com uma dor de cabeça horrível. Juju, tem muita gente nessa mesma situação. Bom, além da Juju, tem muitos outros internautas que amam doce. A Alexandra Astos disse que consome doce todos os dias. Como doce 7 dias por semana, faço até refeições saudáveis, mas ainda não consigo resistir aos docinhos. Realmente, Alexandra, esse é um grande desafio. A Elizabeth também ama doces e conta pra gente o que mais gosta de comer. Ela diz assim: amo comer bolo, torta, pavê. Elizabeth, com certeza muita gente também gosta desses docinhos, hein? Mas que tal a gente apostar em versões mais saudáveis? Tá aí a dica do Vida e Saúde. Bom, a Luísa Helena também inclui doces na alimentação, mas ela tenta consumir os doces mais saudáveis. Ela diz assim: como um quadradinho de chocolate 70% todos os dias, geleia no pão dia sim, dia não e frutas todos os dias. Bom, as guloseimas só no fim da semana. Luísa, parabéns! Está indo no caminho certo, viu? Diminuir as guloseimas é importante para ser saudável, ter uma vida mais saudável, né? Assim como a Luísa, a Elci Soares também tenta evitar os doces. Eu não compro doces em casa, pois evito o mais que posso. Diariamente uso açúcar mascavo ou mel. Raramente como chocolate, mas amo. É isso aí, Elci. Bom, agora o Marcos Antônio não consome doces. Quando nós perguntamos quantas vezes por semana ele come, ele respondeu: nenhuma vez, não gosto de doces. É isso aí, Marcos, mas além de não comer doces, nós temos que cuidar da alimentação no geral, combinado? Quem não gosta de doce, mas exagera nos outros aspectos é a Paloma Simões. Eu não gosto muito de doce, raramente consumo chocolate ou coisas assim, mas eu me acabo nos salgadinhos. Paloma, precisa cuidar, viu? Enfim, a maioria dos nossos amigos que responderam à nossa enquete comem doces todo santo dia. Por isso vamos abordar esse tema: doce pode ou não pode? Se você é do time dos que comem doce todos os dias, aumenta o som da TV, porque agora a gente vai conversar sério sobre esse assunto. Doutora, a gente viu aqui pelas pesquisas que o brasileiro consome muito açúcar, é o quarto país em consumo. Vamos dar uma olhada geral aqui como é que anda o consumo das outras regiões do mundo? Será que a gente consegue? Olha aí. A gente tem aí a Índia consome bastante também, né? A China com 16, União Europeia, o Brasil está lá em quarto lugar, à frente dos Estados Unidos, milhões de toneladas, doutora. Ai.
Pois é, o consumo realmente tem aumentado nesses anos. E isto também se deve pela industrialização, o acesso maior a produtos ultraprocessados, produtos em que a gente talvez não pensaria que tem doce, porque até os produtos salgados hoje em dia têm açúcar, porque a indústria tem descoberto que 3 ingredientes, que são sal, açúcar e gorduras, deixam esse produto mais gostoso, mais palatável. Então, esses 3 ingredientes, esse trio maravilha, compõe a maioria dos produtos ultraprocessados. É por isso que talvez até sem querer, né, a população tem aumentado esse consumo, já que o açúcar está oculto nos alimentos. Agora, e com isto, né, pode falar. Com isto, né, uma pesquisa mostrou que, em média, cada brasileiro consome por ano 63 quilos de açúcar. Isto é um carrinho de mão cheio por pessoa, por ano. Eu imagino que você de casa esteja pensando assim, eu não consumo tudo isso. Eu não consumo. Como diz o ditado, né? O que o olho não vê, o coração não sente. Então, a gente trouxe aqui alguns produtos que são consumidos no dia a dia e a quantidade de açúcar que eles contêm. Será que talvez esse não seria o motivo porque a gente aumentou tanto o consumo de açúcar na população, doutora? Olha, vou mostrar aqui, por exemplo, um suco industrializado. Uma porção desse suco, a gente está contando aqui um copo, tem 3 colheres de açúcar, em média. Isso vai variar muito de marca para marca, mas aqueles sucos que contêm açúcar, tem tudo isso. É muito açúcar para um copo só. Eu tenho aqui também o cereal matinal, e existem várias marcas também. Essa xícara, uma xícara pequena, contém 1 colher de açúcar. Você que gosta, eu sei que a gente vai falar aqui de alguns alimentos que vão doer no seu coração, mas pensa com a razão hoje. Pensa com a razão. Lembra do texto bíblico que a gente falou, renovar a sua mente aí. Olha o biscoito recheado, doutora. Cada biscoito tem 1 colher cheinha de açúcar. Então, aqui é a porção do biscoito, imagine um pacote, quantas colheres? Então, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um pacote pequeno. São 8 colheres de açúcar. E eu tô falando do pacote... contando porque o açúcar, sem contar a farinha branca, né? Olha aí, vamos ampliar o pensamento. Dá uma olhada na quantidade de açúcar, gente, presente em 4 tabletinhos de chocolate. E eu estou falando aqui daquele chocolate ao leite, mais convencional. São 3 colheres de açúcar. É muita coisa, é muita coisa. E o leite condensado, a gente não encontrou colher aqui na nossa gaveta, doutora, porque o leite condensado, gente, tem cerca de aquele leite condensado do pudim, da sobremesa. Uma latinha tem cerca de 13 colheres. As nossas colheres aqui não chegariam colheres iguais aqui, então a gente resolveu não colocar. E a gente está falando aqui desse açúcar, que é o açúcar refinado. Certo. Realmente, às vezes dói um pouco, mas é importante conhecer, porque pelo menos a gente vai fazer uma escolha sabendo, né? E não sendo, talvez, enganados, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dos diferentes tipos de açúcar disponíveis no mercado. O refinado é o pior, mas aí vem o cristal, vem o demerara. Tudo bem consumir os outros? Então, os diferentes açúcares vão ter diferente processo de refinamento, uns mais, outros menos. O açúcar mascavo é o menos refinado, então ele acaba tendo algumas outras substâncias e maior quantidade de fibra que o totalmente refinado, que é o cristal, né? Ainda assim, ele tem um alto índice glicêmico, isso quer dizer que eleva bastante a glicemia em sangue, né? Então, assim, melhor seria que a gente vá um passo de cada vez, né? Se a gente consome açúcar branco, vamos pelo demerara e depois pelo mascavo, que é o menos refinado, e assim sucessivamente até diminuir o consumo geral de açúcares. Até o mascavo, né, seria bom diminuir a quantidade, até porque o corpo não precisa de açúcar em si.
mas precisa de glicose. E a glicose pode vir de inúmeros alimentos, cereais integrais, que vão ter ali a fibra, que vai fazer com que o açúcar em sangue vai subindo aos poucos, sem fazer picos, que é o que prejudica, né, o funcionamento do pâncreas, por exemplo. Então, nós podemos, através de frutas, vegetais, cereais, podemos consumir glicose e é isso que o corpo precisa. Entendi. Não necessariamente açúcar, né? Agora, se o açúcar é um grande vilão da saúde, eu queria que você explicasse quais os malefícios do consumo excessivo dele. Tem gente que acha que é só, vai dar cáries, então eu escovo o dente, tá tudo certo. Ou vai aumentar o diabetes. A tirania do açúcar vai muito além desses males, talvez primários, né? Sim, com certeza. Um dos mais frequentes é o aumento do peso, né? Com o aumento do peso vem o risco de inúmeras doenças, como a pressão arterial alta, o diabetes, mas o açúcar também aumenta, por exemplo, os triglicerídeos, aumenta o colesterol ruim, o LDL, diminui o colesterol bom, o HDL, aumenta o risco de doenças do coração, cardiovasculares, aumenta a gordura no fígado, né? A esteatose hepática. Também deixa propenso as pessoas a ter mais risco de vários tipos de cânceres. Ele também prejudica a memória. Isso é um ponto interessante porque hoje em dia as pessoas estão tendo bastante essa falta de memória, essa perda de memória. Uhum. E é verdade que isso é por um conjunto de fatores, mas o açúcar pode estar ali jogando um papel. Teve uma pesquisa em que se colocou os camundongos, os ratinhos, num labirinto e eles aprenderam como achar a saída nesse labirinto. Depois pegaram os ratinhos e colocaram em diferentes dietas, principalmente com açúcar, sim, a um grupo e outro grupo sem açúcar. O que aconteceu? Depois que eles receberam essa alimentação por umas 6 semanas, voltaram eles no labirinto e aqueles que tinham recebido a dieta com açúcar, eles demoraram muito mais em lembrar o percurso de saída daquele labirinto dos que realmente não tinham tido essa dieta alta em açúcar. Então, nós vemos, e hoje está comprovado, que o açúcar realmente prejudica a memória. Então, Entendi. fica a dica ali. Chegou uma pergunta aqui, doutora, que eu quero ver se a gente vai poder liberar um pouquinho o consumo de doce hoje. Olha só, a Nazinha disse, lá de Fortaleza, um beijo para você. Teru, faz mal usar o mel como adoçante? E aí, doutora? Certo. O mel, ele, né, tem minerais, tem outros componentes, não é como um açúcar refinado, certo? Por mais que ele tenha um alto índice glicêmico, seria uma melhor opção. Agora, poder limitar o consumo, sim, já que ele é hipercalórico e também tem essa questão de aumento rápido da glicemia. Então, mel com moderação, né? Mas pode ser um substituto, né? Até a gente ir acostumando o paladar para o açúcar refinado. Tem gente insistindo na questão aqui, porque está querendo saber agora se o irmão do mel, o melado, olha lá, é o Ivan, do Rio de Janeiro, com relação ao melado, aparentemente esse adoçante natural tem muitos benefícios. E aí, você indica? Certo, o melado, ele estaria mais ou menos como o açúcar mascavo, só que ele acaba sendo um concentrado, né? Para poder ter o melado, se tem uma alta concentração de cana. Então, essa é a questão. Todo concentrado, temos que ter cuidado, porque a gente perde a noção de quantidade. Então, em pouco espaço, a gente tem uma alta concentração. Por isso, se formos consumir, cuidado, porque é um concentrado, então a gente precisa ser mais rigoroso na quantidade. Tá. Tem mais perguntas chegando aqui. Aguenta aí que eu quero conversar um pouquinho mais com a doutora sobre um assunto interessante, tem a ver com a nossa atualidade. Será que existe uma relação de consumo de açúcar prejudicando a imunidade do organismo? Sim, tem uma relação. Tem estudos mostrando que o açúcar, ele diminui a capacidade fagocitária dos neutrófilos. O que é isso?
Os neutrófilos são uma classe de glóbulos brancos, células de defesa, que são as que temos em maior quantidade no corpo humano. E elas especialmente se encarregam de engolir bactérias e fungos, então nos proteger desses agentes. Só que o açúcar diminui essa capacidade do corpo. Então o açúcar se tem visto, e até tem outro estudo bem interessante, que quanto maior, né, se dava colheres de açúcar, menos bactérias podiam ser destruídas. Então, o açúcar afeta diretamente a capacidade do sistema imunitário. Isso é bem importante, porque debilita, né? Então, por exemplo, crianças que, lamentavelmente, elas são alvo de consumo excessivo de açúcar pela bolachinha, o suquinho, né, o achocolatado e tudo mais, ou guloseimas, elas muitas vezes ficam doentes, né? Com muita frequência, com amigdalite, com rinite, otite, todas as ites, né? Porque elas consumem muito açúcar, e isso não deixa que o seu sistema imunitário possa defendê-las dessas doenças. Agora é o seguinte, a gente fez um programa aqui no Vida e Saúde há um tempo atrás sobre shots. Não adianta você tentar reforçar o seu sistema imunológico com alguns ingredientes, ou shots, ou remédios caseiros, se você está tomando antídoto e continua tomando veneno. Vamos tentar pensar grande, gente. Toma o antídoto, toma aí os seus shots, o açafrão, o gengibre, própolis, mas tira o açúcar se você quer ter um sistema imunológico bem legal para combater todas as doenças. Agora eu quero saber da doutora aqui sobre o câncer. Qual é a relação da doença com o uso do açúcar? Certo. Hoje em dia se sabe que o açúcar seria como um combustível para células cancerígenas. Então, tem um estudo que mostrou, por exemplo, em câncer de mama, né? Também se colocava os camundongos, os ratinhos, se inoculavam células cancerígenas de câncer de mama, e depois um grupo recebia quantidades de açúcar equivalentes ao que nós ocidentais consumimos, e outro grupo foi isento. O que aconteceu? O grupo que recebeu, né, a dieta açucarada, o tumor rapidamente cresceu e viajou para outros órgãos, metastatizou rapidamente. Então se viu que realmente o açúcar ele é combustível, promotor para essas células se reproduzirem de maneira mais rápida. E quanto mais insulina circular no sangue, mais rapidamente essas células cancerígenas se desenvolvem. E isto pode se dever a ter uma dieta que tenha realmente alimentos com alto índice glicêmico, ou seja, eu como um alimento e rapidamente esse alimento eleva meu açúcar em sangue. Quando o açúcar está alto em sangue, o pâncreas produz insulina para poder guardar esse glicose nas células. Então o pâncreas acaba, né, produzindo muita insulina, e essa insulina alta favorece o crescimento tumoral. Ai, ai, ai. Doutora, é verdade essa história de que o açúcar causa dependência como drogas? Pois é, por isso que é tão gostoso, né? Que se tem visto que o açúcar, ele libera dopamina no cérebro, que é uma substância, um neurotransmissor que tem a ver com a recompensa. Então, eu me sinto bem, eu me sinto com prazer quando eu como, por exemplo, um chocolate, né? Você deve ter vivido isso. Então, o que acontece? O açúcar, ele trabalha de maneira muito similar a várias drogas, como cocaína, heroína, causando esse efeito na produção de dopamina. O que acontece é que a produção de dopamina, com o tempo, ela vai diminuindo. Então, o corpo diz: não está produzindo o mesmo prazer que me produzia antes. E a pessoa tem que aumentar o consumo de açúcar para sentir o mesmo prazer. E assim vai aumentando o consumo sucessivamente do açúcar por conta deste efeito que se produz no cérebro. Ai, doutora, e tem gente se perguntando aqui, e aí, o que eu faço com essa minha vontade louca de comer? A gente mostrou aqui alguns
itens que a gente consome, que as pessoas consomem, que tem muito açúcar. Mas tem bebidas achocolatadas, a gente pode pensar nas sobremesas feitas à base desses ingredientes. O que a gente faz com essa compulsão? Então, podemos sim nos libertar, se requer uma meta clara, porque é algo difícil, como nós vimos, e até muitas pesquisas dizem que a compulsão do açúcar poderia se tratar como uma dependência química, do efeito, do poder viciante que tem o açúcar. Então, realmente se requer uma determinação. O que eu faço com meus pacientes? Eu faço uma reeducação por 21 dias para tentar zerar ou mudar esse paladar, né? E também, por assim dizer, entre aspas, matar as bactérias fermentativas, que são as que nos pedem esses alimentos açucarados, matá-las de fome. Então, por 21 dias, eu vou consumir frutas frescas, doces, frutas secas também, e até pode entrar um pouquinho de mel, mas nada com açúcar. Nesses 21 dias, o paladar muda, as bactérias também mudam, e depois a pessoa já não tem aquela compulsão, ela vai conseguir ir se moderando, mas sempre se policiando, porque a gente tem essa tendência de voltar, né, a esse consumo excessivo. Então, esses 21 dias, a ideia é que realmente mudem isso e não seja um sofrimento depois, que a gente consiga se controlar. Eu tenho feito isso com meus pacientes e tem dado certo. Muito legal essas dicas, gostei bastante. Agora fica aquela pergunta, né? Depois, então, que a gente fizer esse detox, esses 21 dias, de sensibilizar essa vontade louca pelo açúcar, como é que a gente pode substituir, de repente, diminuindo o consumo do açúcar no dia a dia mesmo? Tem bastantes frutas bem doces, né? Como a manga, a banana, a maçã, né? Que dá para fazer sorvetes naturais maravilhosos. Também podemos usar as frutas secas como tâmaras, uvas passas, ameixas, blueberries, cranberries. Eu, por exemplo, coloco essas frutas secas de molho à noite e no dia seguinte jogo aquela água e bato no liquidificador com um pouquinho de água e tenho ali uma geleia natural sem açúcar, gostosa, maravilhosa, né? Então, eu posso ir incorporando na minha alimentação esses produtos, né, essas frutas, mas que não somente vão me dar o gosto doce, mas também vão ter nutrientes ali, vitaminas, minerais, antioxidantes, fibras. Então, vai fazer com que isso seja algo equilibrado. Se for fazer uma sobremesa, né, você pode usar o açúcar mascavo, mas sempre tentando, a ideia é ir mudando o paladar. Doutora, chegou aqui uma última interação, acho que dá pra gente colocar aqui ainda. O assunto é longo, gente, eu sei que você gosta de saber sobre isso, mas você precisa tomar decisões. Olha só a pergunta que chegou aqui, uma dúvida interessante. A Jéssica Lane diz, quem não consegue substituir e decide ficar sem comer doces, pode ter um efeito contrário? Não tem que se preocupar, no sentido que a glicose, né, como a gente falou, ela vai ser o que é necessário para o corpo. E ela pode ser adquirida de muitos alimentos diferentes, como cereais integrais, aveia, trigo, arroz, milho, dos vegetais, das frutas, então não vai ter um efeito prejudicial. Nesse sentido, não tem que se preocupar. Tá certo, então, doutora Abigail Baloni aqui com a gente, médica do estilo de vida, lá da Clínica e Spa Vida Natural. Nossa gratidão pela participação aqui no Vida e Saúde, que Deus te abençoe, viu, doutora? Muito obrigada, um prazer. Muito bom, olha, no próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho sobre como as emoções podem afetar a fertilidade. Esse é o assunto do Claramente de hoje e ainda a gente vai te ensinar a fazer, vamos fazer juntos? Um queijo de mandioca. É vida e saúde, minha gente. Olha aí, a gente volta já já.